Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de preenchimento das olheiras, tá? Quando a gente fala de olheira, a gente está falando geralmente do sulco nasjugal, tá? Mas o preenchimento em si vai ser do sulco nasjugal e sulco pálpebro-malar, certo? A gente vai começar revisando pela anatomia, né? Essa aula vai ser a nossa aula teórica a respeito disso. A gente vai ter uma aula prática mostrando o procedimento, falando como é que se faz, qual é a técnica que a gente preconiza. E aqui eu vou falar da parte teórica, tá? Então, na maioria das nossas aulas, na maioria dos temas mais importantes, a gente vai fazer uma aula teórica e uma aula prática a respeito do mesmo tema. Eu não acho que às vezes na prática a gente consiga lembrar de tudo ou consiga fazer só falando e mostrando no paciente, fazer vocês entenderem o que está acontecendo lá por trás. Então eu achei mais legal que a gente fizesse desse jeito, a gente fizesse 2 aulas. Eu sei que às vezes fica um pouco mais chatinho, mas eu acho que vai ser para melhorar para vocês, tá? Então vamos começar pela revisão anatômica. A anatomia dos ossos da órbita, a órbita inteira, ela é formada pelo conjunto de vários ossos, tá? Então, pelo frontal, o zigomático, o maxilar, né? O etimoide, por uma parte do esfenoide, né? Lembrem que uma das asas dele vai pegar a parte temporal e um pedacinho dele vai compor a órbita, tá? Pelo lacrimal, que fica pequenininho, né? Aqui, no cantinho medial, né? E um pontinho lá atrás, o nosso palatino, um pedacinho pequeno, o palatino, tá? Por que se formam as olheiras? A gente vai entender tudo isso estudando anatomia, tá? Por que se forma a olheira, por que se forma o afundamento? Não vem só do envelhecimento, eu coloquei essa foto para mostrar isso para vocês. Essa foto é da minha filha de 4 anos, tá? Ela já tem, desde bebezinho, desde que nasceu, um afundamento no sulco nasjugal. Então, esse é um dos preenchimentos que os pacientes procuram mais cedo, porque nem sempre vem decorrente do envelhecimento. Às vezes é de uma característica da face do paciente. Tem um ossinho um pouco menor, tem um pouco mais de gordura na região medial da maxila, e isso favorecer essas diferenças que vão formar o sulco, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, por que se forma o sulco nasjugal e o pálpebro malar? A gente vai começar de fora para dentro. A primeira coisa é a diferença na espessura da pele. A gente tem uma pele muito mais fina na pálpebra inferior do que na região malar e na região zigomática. Então, só essa diferença na grossura, né, na espessura da pele, já dá uma diferença de nível, certo? Depois disso, a gente vai ter o nosso compartimento de gordura superficial. O compartimento de gordura superficial da pálpebra inferior é infinitamente menor, menos espesso do que o compartimento da região malar e da região zigomática, tá? Então, aí a gente já tem a nossa segunda diferença, certo? Então, começa pela pele, depois pela diferença do tamanho, né, da espessura do compartimento de gordura superficial, tá? E depois a gente vai chegar na musculatura, que aí vem uma das partes mais importantes do porquê dessa diferença, tá? Então, aqui só para relembrar, né, os compartimentos de gordura superficiais, ali na primeira foto, na nossa foto da esquerda, e na foto da direita, os compartimentos profundos, o SUF e o RUF. Então, os coxins de gordura superficiais aqui, mostrando todos os coxins da face e os coxins da região da pálpebra, a pálpebra inferior, lateral e a pálpebra superior, tá? Aqui vem a nossa terceira diferença, que eu acho que faz uma diferença bem grande, tá? A gente tem a musculatura do orbicular dividida em 2 porções, a porção palpebral dele e a porção orbital dele, tá? A porção palpebral, como o próprio nome fica na pálpebra, certo? E essa porção palpebral, ela vai se inserir no osso, no rebordo ósseo da órbita, certo? Então, quando ele se inserir aqui, essa inserção já vai formar uma diferença com relação à parte orbital dessa musculatura, que também vai se inserir aqui, certo? Então, essa inserção já faz uma prega, e por isso a gente já tem a formação do sulco, e por isso a gente tem a formação do sulco tão cedo, e por isso quando a gordura que está por baixo do músculo, que é o SUF, começa a atrofiar ou escorregar, ou a gente tem uma redução, uma atrofia, uma redução dessa projeção óssea, um alargamento do tamanho da órbita, tudo isso escorrega e aumenta nosso sulco nasjugal e o nosso sulco pálpebro malar, tá? Então, mesmo que a gente seja jovem, só essa
essas diferenças já fazem ter uma diferença entre a pálpebra e a região malar. Isso é o que vai formar o sulco nasjugal e o sulco pálpebro-malar. Mas, às vezes, a pessoa não tem uma diferença tão grande quando é jovem, e aí vai ter uma diferença maior por causa do envelhecimento, tá? Então, aqui mostrando de novo, né, a gente tem a pele primeiro, depois a gente vai ter os compartimentos de gordura e depois a gente vai ter a musculatura, tá? Essas três camadas vão ser 3 camadas das responsáveis pela formação dos sulcos, tá? Depois a gente ainda vai ter o compartimento de gordura profundo e a questão da projeção óssea. Então, aqui só para mostrar para vocês o músculo orbicular dos olhos. Na parte direita a gente tem o desenho do músculo e na parte esquerda, desculpa, da tela, a gente vai ter o desenho e na parte direita a gente vai ter a dissecação do cadáver, tá? Vocês conseguem ver ali que a gente tem a porção orbital dele e a porção orbicular, né? A gente tem a porção da pálpebra e tem a porção orbital, que é o que fica em volta da pálpebra, que fica deitado aqui no osso maxilar, pegando um pedacinho do zigomático, tá? Então, aqui de novo uma dissecação também, mostrando essa região orbital da musculatura, né? E a região palpebral da musculatura. Vocês vejam que ali, quando a gente tem a porção palpebral e a porção orbital, a gente ali já tem uma diferença, né? A gente já tem ali a formação do sulco nasjugal, tá? E é por isso que a gente precisa, vou catar uma canetinha aqui para conseguir mostrar para vocês. Ó, bem aqui, ó, a gente tem a nossa diferença e a nossa formação do sulco nasjugal, certo? Aqui a nossa porção palpebral do músculo e aqui a nossa porção orbital do músculo. Como as duas porções se inserem no osso da pálpebra, da órbita, no osso orbital inferior, né? Essa inserção vai fazer esse degrau, certo? Abaixo dessa musculatura a gente vai ter o SUF, tá? Então aqui a gente tem com o músculo e aqui já com a retirada da musculatura do orbital. Então aqui com a musculatura a gente percebe aqui abaixo da borda já o pedacinho do SUF, né? E nesse lado aqui da face do paciente, o lado esquerdo, a gente já tem a retirada da musculatura e aí a gente consegue perceber o SUF, tá? O compartimento medial e lateral do SUF, ele é dividido em 2 compartimentos. Aqui de novo a dissecação de cadáver. Nesse primeiro aqui a gente tem mostrando o compartimento de gordura superficial da face, né? Quando a gente mostra ele divididinho, né, é uma coisa muito mais didática. Quando a gente vai dissecar no cadáver, ele é um compartimento que ele tá todo integrado, né? Então aqui a gente tem o rebatimento desse compartimento de gordura superficial, né? Aqui a gente tem o orbicular dos olhos e quando a gente rebate o orbicular, ó, que é essa parte aqui que está sendo pinçada, lá embaixo do orbicular vai estar o SUF, tá? Aqui a gente retira o SUF e chega no osso, tá? Então o que acontece quando a gente chega aqui? Aí chega mais uma questão importante que a gente tem com relação à formação do sulco nasjugal e sulco pálpebro-malar. A gente tem na região dos olhos o septo orbital, tá? Esse septo é o que mantém lá dentro o olho, a musculatura intraorbital, a gordura intraorbital, né? Os coxins de gordura que acolchoam o olho. Quando a gente vai envelhecendo, esse septo começa a ficar um pouco mais enfraquecido e essas gorduras começam a projetar pelo septo. Então, aí começa aquela formação das bolsas de gordura, que quando a gente vai fazer blefaro, a gente pode retirar as bolsas, né, para diminuir aquela projeção de bolsa. Tudo isso acontece por um enfraquecimento do septo orbital, que é como se fosse um pequeno tendão que mantém todas essas estruturas lá dentro da órbita, tá? Então, o septo orbital, vocês vão ver na aula prática, eu fiz uma montagenzinha aqui na nossa caveirinha para mostrar para vocês. O septo orbital vai ficar cobrindo toda a região da órbita e a gente vai ter aqui embaixo deitado o nosso SUF, tá? A gente retirando o SUF também é chamado de gordura pré-zigomática, tá? Justamente porque ele está antes do osso zigomático. Então ele fica aqui, quando a gente retira o SUF, a gente enxerga o osso malar e o osso zigomático, tá? O osso maxilar. Então, aqui vocês conseguem perceber o septo e aqui logo abaixo, né, do septo a gente tem o osso malar, né, o osso maxilar e o osso zigomático na parte lateral.
Por que vão se formando, então, falando agora especificamente do envelhecimento? A gente já falou da parte anatômica, né? Da parte da própria estrutura anatômica favorece a formação dos sulcos, tá? E aí depois a gente vai ter a questão do envelhecimento. Quando a gente começa a envelhecer, a pálpebra começa, a estrutura óssea da órbita, ela começa a ficar mais alargada, tá? E a gente tem um alargamento para medial aqui para lateral, né? Para medial e lateral. Então a gente tem uma abertura do tamanho da órbita, a órbita fica maior, né? E com isso, todos os tecidos que estavam apoiados em cima do osso começam a deslizar, né? Então a gente tem um deslizamento ali, um derretimento da face. Isso acontece com todo o resto dos tecidos da face também pelo mesmo motivo. Então a gente tem despenca, né? A gente tem um deslizamento dos tecidos ali em cima do osso, e isso vai fazer com que o septo seja tracionado para baixo, né? Com que esses ligamentos aqui, o ligamento nasjugal, né? Que a gente chama de ligamento lacrimal, ou ligamento do tear tooth, que é o caminho da lágrima, né? Traduzindo do inglês para o português, assim, ao pé da letra. Então seria o ligamento lacrimal, que é o ligamento do tear tooth, e o ligamento retentor orbicular, que é esse ligamento que fica lateral, certo? Esse ligamento vai ser tracionado e vai aumentar ainda mais a diferença da região malar e zigomática para a região da pálpebra inferior. Aqui de novo mostrando as mesmas coisas, ó, a gente tem aqui uma foto de um paciente jovem, tá? Mostrando que esse ângulo aqui que a gente faz, uma região reta da linha do zigoma com a maxila, com o envelhecimento, esse zigoma ele vai entrando. Nosso envelhecimento é assim, ele entra, tá? Esse osso diminui de tamanho, então o ângulo fica menor. Vocês podem ver que esse ângulo aqui reduz, tá? Então a gente tem uma redução do ângulo e um afundamento dessa região, e esse tecido todo que estava apoiado nessa região vai escorregar. Junto com isso a gente tem um alargamento da fossa nasal, né? Por isso que a gente tem um alargamento do nariz, e a gente tem um afundamento aqui na fossa canina, e todo o resto dos ossos vão envelhecendo do mesmo jeito. A gente tem um afundamento, uma perda de volume no mento, com perda consequente também, às vezes, de dentes com a idade, né? Perda de volume alveolar também na região que dá suporte aos dentes, e com isso a gente tem aquela entrada do lábio inferior e o aumento da distância entre o nariz e o lábio superior, certo? A vascularização. Essa é a parte mais importante da gente saber para um preenchimento de olheira e preenchimento sulco-pálpebro malar, por um motivo muito simples, porque esse é um dos preenchimentos que tem mais risco de dar complicação vascular com o paciente, porque nessa região a gente tem vasos muito importantes, vasos que comunicam direto com a retina, vasos que estão muito superficiais, então a gente vai trabalhar numa zona vascular, né? Então é importante a gente conhecer bem isso e tentar usar caminhos que vão nos favorecer em termos de segurança, como, por exemplo, evitar o uso de agulha e preferir cânula, tá? Eu já fiz muito preenchimento com agulha, eu fiz anos de preenchimento com agulha. Quando eu aprendi a fazer preenchimento, a gente só utilizava cânula em PMMA, que particularmente eu não utilizo, assim. Mas aprendi que cânula era para PMMA e o resto era tudo com agulha, tá? Então era agulha no nariz, agulha na glabela, agulha para fazer olheira, agulha para tudo. Então hoje, depois estudando, acontecendo as complicações, a gente vendo os estudos, essa anatomia de hoje, que é uma anatomia muito diferente da anatomia que a gente estudou na faculdade, estou falando da gente, quem está formado há mais tempo, né? Quem está formando agora não. Então, quando a gente estudou anatomia, não se dava tanto não tinha tanta essa visão de lesão vascular, até porque os preenchimentos são uma coisa muito nova, a gente começou a realmente fazer muito de 10, 15 anos para cá, né? Então, todas essas complicações também são novas, a gente está aprendendo ainda, a gente está trilhando um caminho para conseguir ter mais segurança, maior efetividade, menos risco para o paciente, menos risco de problema, de incomodação para a gente, né? Então, vamos lá. A vascularização dessa zona. A gente está falando exclusivamente hoje de pálpebra inferior, tá? Então, a vascularização do sulco nasjugal, ela vai ser dada por ramos da artéria infraorbital, né? Vai sair daqui, e por ramos da artéria angular, que vai estar aqui, certo? A vascularização do sulco pálpebro malar, que é essa região lateral da órbita, vai ser dada pela zigomático orbital,
que vai sair daqui, que vai ser ramo da temporal superficial, e pela facial lateral, tá? Essa aqui também vai ser ramo da temporal superficial. Então, a gente tem a nossa temporal superficial aqui, dando ramos para irrigar a região lateral da órbita, e a gente tem aqui na região medial da órbita, recebendo ramos da artéria infraorbital e da artéria angular, certo? Aqui só mostrando a vascularização de novo, vocês conseguem ver aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu queria mostrar para vocês aqui os ramos. Aqui a gente tem a temporal superficial, né, o ramo frontal dela e o ramo parietal, né? E aí aqui a gente vai ter a artéria zigomática orbital, ó, que vai correr um pouquinho acima do zigomático, né? E que vai lá para a lateral da órbita, né? E aqui a gente vai ter a transversa da face, saindo um pouquinho abaixo da zigomática orbital, tá? Então também vai lá para cima do zigomático, vai irrigar a lateral da órbita, certo? Aqui a gente consegue ver elas de novo, ó, a zigomática orbital por aqui, tá? Aqui a gente tem a facial. Eu acho linda essa foto. Ela tá saindo aqui da carótida externa, né? Faz uma curva por baixo do ângulo da mandíbula, sai aqui na incisura mandibular, né? Vai dar a labial inferior aqui, a labial superior, né? Segue sendo chamada de angular e aqui, lá em cima, ela vai se anastomosar com a nasal dorsal, né? Que é um ramo da artéria oftálmica, certo? Então, essa aqui é uma das conexões que a gente tem com a artéria oftálmica, é aqui com a nasal dorsal e a angular, tá? E aqui a orbital inferior, essas duas aqui dando essa irrigação da pálpebra inferior, tá? Da região medial da pálpebra, o sulco nasojugal. Então aqui de novo mostrando a vascularização arterial, venosa e a inervação, né? A inervação aqui, quando a gente quiser fazer algum bloqueio, geralmente a gente faz o bloqueio do infraorbital, tá? Para pegar a pálpebra toda. Ele não vai pegar a parte medial da órbita, né? A parte medial aqui tem ramos do maxilar que pegam, então se quiser fazer um bloqueio total, a gente vem por aqui também. Esse tipo de bloqueio, geralmente a gente não faz bloqueio para procedimento aqui, a gente faz anestesia intradérmica mesmo, tá? Então, lembrando da vascularização, de novo, né? Eu adoro essas fotos de dissecção de cadáver. Então, aqui de novo, ó, a gente consegue perceber, essa foto tá muito bonita. Esse livro do André Brás e da Thaís, vale muito a pena vocês comprarem, tá, pessoal? Ele é um livro muito bom. Ele tem em PDF também, mas eu gosto de comprar o livro. Então, ele é um livro muito bom, as fotos são perfeitas, a gente consegue aprender muita coisa com ele, tá? E tem a parte técnica dos preenchimentos também. Então, aqui a temporal, né? Aqui o ramo temporal, o ramo temporal da temporal superficial, desculpa, o ramo frontal. Aqui a gente vai ter a zigomática orbital, ó, saindo aqui da temporal superficial. E aqui a gente vai ter a transversa da face, que vai sair aqui, vocês estão vendo ela aqui na dissecção, tá? Aqui a facial, né? Aqui ela vira angular, ó, certo? E a gente não consegue ver aqui a infraorbital porque ela está embaixo do SUF, certo? Então vamos para a parte técnica. Acho que a gente já revisou bem a parte anatômica. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem colocar abaixo nos comentários e a gente vai respondendo, tá? Então, como é que é a técnica de injeção, tá? A anestesia é tópica. Eu, Ângela, quase nunca uso. Só quando o paciente é muito sensível, porque o preenchimento de olheira com cânula, ele é praticamente indolor, tá? A gente vai ter que fazer um pertuitozinho para cânula, então o paciente vai sentir a furadinha da agulha, mas para eu fazer uma anestesia no pertuito da cânula, eu preciso fazer uma furadinha com a agulha e injetar anestesia, que dói. Então, se eu preciso fazer o pertuito com agulha e injetar anestesia, eu prefiro só fazer o pertuito, porque o uso da cânula não dói. Tá? Então, é um procedimento que eu geralmente faço sem anestesia. Se quiser fazer anestesia tópica na pálpebra inferior, tá? Então, a gente sempre vai fazer uma boa asepsia, principalmente onde a gente vai fazer o nosso botão de entrada, né, da cânula, tá? Vai fazer a marcação do sulco. Geralmente, a gente pede para o paciente olhar para cima. Quando o paciente olha para cima, ele vai fazer uma tensão do septo orbital. Como o septo orbital está grudado na pálpebra, está grudado no osso da pálpebra, não, no osso orbital da órbita inferior, como ele está aqui grudado, aderido, quando o paciente olhar para cima, ele vai tracionar o septo, tá?
E aí vai marcar bem essa região do sulco. Então, olhando para cima, a gente vai conseguir fazer a marcação, vai ver onde está afundado, não é regra, não é igual para todo mundo, então sempre vai variar se precisa só preencher sulco nasjugal, se precisa fazer pálpebra malar. Na maioria das vezes, o pálpebro malar só é necessário quando a gente já começa a ter envelhecimento, tá? Então, dos 30, 35 para frente. Ele nem sempre é necessário. Agora, pacientes mais jovens que precisam desde cedo, geralmente a gente vai lá preencher só o sulco nasjugal. É onde a gente começa primeiro a ter necessidade de volume, tá? Muito mais na medial do que na lateral. Então, a gente sempre vai fazer a marcação e depois a gente vai fazer o procedimento em si. Que se for com agulha eu vou mostrar como é que é, e se for com cânula também vou mostrar. Eu hoje só faço com cânula, tá? Por questões de segurança. A gente sempre vai escolher um produto de média reologia ou baixa reologia, né? Se a gente usar um de alta reologia aqui, vai ficar um nódulo, vai ficar palpável, né? Não é o produto para essa região, sem contar que por ser uma região mais delicada e ter mais risco também de lesão vascular, um produto de média e baixa reologia é mais bem-vindo porque é mais fácil de resolver o problema depois, é mais fácil de diluir com hialuronidase, por exemplo, se for necessário, tá? O pertuito, ele pode ser feito, eu tô falando a técnica com a cânula, a agulha eu vou falar depois, tá? O pertuito com cânula, se vocês forem preencher a parte lateral e a parte medial, vocês fazem o pertuito na região medial, tá? Mais ou menos aqui, na linha M pupilar, na região malar, na gordurinha, tá? Vocês vão fazer só com bisel e vão conseguir trabalhar a parte medial e a parte lateral tranquilamente. Se vocês forem fazer só sulco nasjugal, aí vocês podem fazer um pertuito aqui nessa região, mais ou menos em cima do zigomático, porque aí vocês vão entrar em paralelo, vão entrar em linha reta, né? Com a região que vocês querem preencher, não vão precisar ficar fazendo manobra, tá? Então, a gente já falou a respeito do pertuito. A agulha... Eu não utilizo mais, como eu falei para vocês, mas quando eu utilizava, tá? Eu já fiz com agulha 20, já fiz com agulha 30, pra vocês terem ideia. 2 vezes que eu fui fazer preenchimento aqui, quando eu aspirei, veio sangue na seringa, tá? Então, assim, eu estava intravascular. Se eu não tivesse aspirado, eu ia injetar dentro de um vaso um preenchimento na região do olho. Imagina o problema, tá? Então, hoje eu só utilizo cânula. Eu uso cânula 25 ou 22, na maioria das vezes é 22, tá? A 25, ela ainda é fina o suficiente para canular um vaso. A gente ainda canula vaso com 25, isso é importante vocês saberem. Não pensem que estão com cânula 25, vocês estão tranquilos. Cânula 25 canula vaso, já teve vários problemas, principalmente na região do sulco. Prefiram fazer sulco ou nariz com cânula 22, tá? Então, eu ainda uso em alguns casos, pacientes com mais o olho mais delicado, a pele muito mais fina e tudo mais, eu até utilizo uma cânula 25. Mas paciente que eu vejo que eu vou ter que gastar um pouco mais de preenchedor, que tem uma olheira mais grosseira, eu ainda prefiro a 22, tá? Eu me sinto mais segura e é o que eu tô usando na maioria dos pacientes. Então, aqui só uns conselhos, prefira a cânula, tá? A injeção, pessoal, é sempre embaixo do músculo, ou em cima do osso, ou embaixo do músculo, ali onde tá começando o SUF, tá? Vocês vão injetar aqui, ó, nessa região, tá? O SUF começa aqui para baixo. Então, vocês vão injetar ou no SUF mesmo, ou abaixo da musculatura, e sempre abaixo do orbicular. Eu vejo curso mostrando aquela cânula, vocês vão ver na aula prática, eu tô mostrando a cânula no plano errado, que é para vocês verem como é que não é para fazer. Eu vejo o pessoal fazendo daquele jeito, aí dá efeito Tyndall, dá edema, assim, recorrente, e a pessoa fica sempre com aquela cara de quem acabou de acordar ou de quem chorou a noite toda. Não é para isso, é um volumizador, é para ser posto embaixo do osso, é para levantar toda essa estrutura. Não é para ficar embaixo da pele, ficando uma bolsa transparente ali embaixo, dando um efeito azulado do efeito Tyndall ali quando bate a luz. Tá mal feito, tá? Então, é para ficar embaixo da musculatura. Vocês não precisam raspar o osso, mas vocês têm que direcionar em direção à órbita, ao rebordo orbital inferior e conseguir levantar uma tenda, vendo que vocês não estão puxando só a pele, vocês estão levantando toda a estrutura. Aí vocês estão no local, tá? Se vocês quiserem ter certeza, deem uma raspadinha no osso da órbita inferior. Tá? Então, sempre vai ser submuscular no SUF ou supraperiosteal. Sempre pequenos bolos ou retroinjeção.
Nunca façam grande pressão na seringa. Esses preenchimentos de baixa reologia ou média reologia, qualquer pressão que a gente faça, ele já responde e já sai. Ele não é duro, não é difícil de sair. Então, é uma pressão leve no êmbolo da seringa, instruindo uma quantidade pequena de preenchedor por vez, tá? Fazendo pequenos tracinhos em retroinjeção ou fazendo pequenos bolos, que a gente chama de técnica de colar, né? Que a gente vai depositando pequenos bolos aqui na região da órbita, fazendo pequenas conchinhas, né? Que é colar de pérolas, desculpa o nome dessa técnica. Então, vocês podem utilizar essa técnica do colar ou utilizar a técnica de retroinjeção, tanto faz, tá? Desde que vocês não botem um bolos aqui, aí dê um espaço, bota outro bolos, porque aí vai ficar totalmente assimétrico, tá? Então, a quantidade que a gente utiliza para fazer, eu nunca coloco mais do que uma seringa de uma vez só. O paciente pode ter uma super olheira, eu nunca vou colocar. Por quê? Dá edema, tá? O ácido hialurônico, ele é um volumizador e ele é hidrofílico e ele puxa água, então toda vez que a gente coloca ele em qualquer lugar, ele vai puxar água para aquele lugar. Agora, uma coisa é a gente colocar ele aqui, com uma estrutura que tem um monte de gordura em cima, tem músculo em cima, tem um monte de coisa. Outra coisa é a gente colocar aqui no olho, que se vocês forem abrir ali, são milímetros de diferença entre o preenchimento e a parte externa da pele. Então, qualquer quantidade que a gente coloque de preenchedor ali, qualquer edema que a gente tenha extra, já vai repercutir na aparência do paciente, tá? Outra coisa muito importante, a drenagem linfática do olho é péssima. Ela é feita pelo orbicular dos olhos, então por isso que a gente acorda com o olho inchado e quando vai dormir ele tá melhor, porque a gente passou a noite toda com o orbicular relaxado, então acontece um acúmulo de líquido ali, tá? Então a drenagem é músculo dependente. Se vocês encherem de uma medicação ali que vai comprimir os linfáticos e já vai prejudicar uma drenagem que é ruim, vocês não vão ter um bom resultado, tá? Vocês vão tentar deixar o paciente mais bonito, vão deixar o paciente com cara de quem chorou a noite toda, não é esse o objetivo, tá? Então, coloquem sempre pequenas quantidades. Eu botei ali de 0,2 a 0,5, geralmente é isso que eu gasto, tá? De 0,2 a 0,5 ml por lado. Então, assim, se a gente for preencher suco nasjugal e suco pálpebro-malar num paciente muito afundado, a gente consegue gastar 0,5 em cada olho. Mas se vocês estão na dúvida, usem menos. Eu sempre reviso o paciente com 15 dias, guardo a seringa, tá? E aí, se precisar de mais um pouquinho, eu coloco. Se não precisar, a minha política é essa. Eu acho que se ele pagou pela seringa, a seringa é dele. Então, eu vou pegar aquele ácido hialurônico e vou achar outro lugar para colocar. Cantinho de boca, uma ruga, a gente sempre acha onde botar um ácido de baixa reologia, tá? Essa é a minha opinião. Quem acha que tem que cobrar por procedimento, pega e coloca fora, ótimo, tá? Mas eu faço desse jeito, a gente sempre revisa em 15 dias e aí gasta o resto se for necessário, senão não precisa, tá? Então aqui a marcação, tá? A gente considera suco nasjugal da linha pupilar para dentro, tá? E o suco pálpebro-malar da linha pupilar para lateral, certo? Então a gente vai marcar a linha pupilar. Isso aqui é para quem tá começando, tá, pessoal? Depois vocês vão fazer de olho fechado. Vocês vão lá e vão marcar onde vocês acham que tem que preencher. Mas só para vocês saberem a parte didática, tá? Quando a gente vai fazer, então, o preenchimento dos dois, suco nasjugal e suco pálpebro-malar, a gente vai entrar por uma região, por um pertuito na região medial, tá? Do malar medial aqui, pra gente conseguir ter acesso tanto para lateral quanto para medial. Se a gente for preencher só a olheira, só aqui no sulco nasjugal, a gente pode entrar com um pertuitozinho aqui, ó, tá? Pra gente conseguir entrar com a cânula em linha reta, isso facilita a injeção. Então, o plano de injeção é sempre supraperiosteal ou submuscular, sempre. Quando a gente vai fazer com agulha, se alguém ainda quiser fazer com agulha, não usem a 30, tá? Usem 27, tá? Vai tocar o osso, que nem tá ali na foto. Vai entrar com a agulha em 90 graus, tocar o osso, aspirar por 7 a 10 segundos, não veio nada, vai injetar pequenos bolos. Injeta lentamente, porque mesmo que não venha nada, pode estar dentro de um vaso. Se a gente injetar bem pouquinho, o paciente já reclamar de dor, para, tá? Não injeta grandes quantidades com grande pressão de uma vez só, tá? Então, aqui de novo, plano supraperiosteal, tá? Ou submuscular. Então, aqui só para mostrar para vocês como é que foi depositado pequenas alíquotas, né? Pequenos bolos do produto. Ó, aqui de novo, tá? Pequenos bolos do produto, bem na goteira, aqui, né? Bem na região medial, que a gente chama de goteira lacrimal.
Nosso plano de injeção de novo, ó. Aqui a gente tem a parte palpebral do músculo orbicular, né? Foi feita a injeção com cânula e aqui o rebatimento dessa parte da musculatura com preenchimento embaixo da musculatura, tá? De novo, plano de injeção. Aqui a gente está vendo o plano de injeção do suco pálpebro-malar, tá? A entrada do suco pálpebro-malar para injeção, se vocês preferirem, também pode ser lateral, como o colega está demonstrando pela foto, tá? Se vocês entrarem pela lateral aqui, vocês vão conseguir acessar o suco. Eu prefiro acessar por aqui porque muitas vezes o paciente tem uma depressão aqui quase chegando na lateral da órbita também. A gente acessando pela parte medial, a gente consegue preencher tudo. Se a gente vem por aqui, às vezes já fica ruim de preencher essa zona, tá? Agulha ou cânula, a gente já falou mais ou menos, né? Eu não uso mais agulha, tá? Não aconselho a usar, isso é da escolha de cada injetor, né? A gente é responsável pelas nossas escolhas e pelo bem ou mal que a gente possa causar com elas, tá? Então eu não uso mais, porque eu acho que depois que a gente tem uma coisa mais segura para oferecer para o paciente, não tem sentido a gente continuar um caminho de risco, né? Então, se for utilizar agulha, usar a 27, né? E fazer bolos. Não façam retroinjeção com agulha, tá? Vocês podem ter passado por dentro de um vaso aqui, saiu aqui, e aí quando vier na retroinjeção, vai injetar dentro do vaso fazendo retroinjeção. Se vocês estiverem preenchendo com agulha ou olheira, vocês vão fazer pequenos bolos, aquele esquema ali que a gente mostrou antes do colar de pérolas, tá? E a cânula que eu uso, no caso, então é 25 ou 22, com preferência para 22, tá? Qual o preenchimento que a gente vai utilizar? Eu uso o Belotero Balance, tá? Tem várias opções. Todas as linhas vão ter opções para a gente fazer esse tipo de preenchimento. Geralmente é aquela linha, assim, aquele preenchimento da linha que não é o mais fino, que o mais fininho vai servir para skin booster e hidratação, que é o primeiro ali depois do mais fino, né? Então, no caso da linha Belotero, por exemplo, é o Balance, né? A gente vai ter outros muitos dentro das linhas. Renova, por exemplo, a gente utiliza o fio, né? O skin é mais fininho, que é para fazer hidratação, né? E o skin booster. Ou fazer rugas muito finas, como o código de barras, por exemplo, tá? Então, a gente vai utilizar, eu utilizo o Belotero Balance, a gente vai utilizar sempre um preenchimento de baixa ou média reologia, alta reologia nunca, tá? Geralmente a gente utiliza o da segunda linha, como eu falei, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, só duas coisas podem ser utilizadas nessa zona, ou ácido hialurônico ou PMMA, tá? O PMMA, se for ser utilizado, é utilizado a 10%, eu não utilizo, não aconselho, eu não aconselho a utilizar nada definitivo na face. Essa é a minha opinião, posso estar errada. Tem gente que faz faces lindas, maravilhosas com PMMA e fica muito bonito, mas a minha opinião é que se algum dia, em algum momento, um paciente meu der um problema, eu vou ficar mal. Então eu não faço, tá? E não é assim uma coisa infantil da minha parte, eu acho que é uma questão de responsabilidade. Eu não quero fazer um preenchimento também numa paciente que tem 20 anos hoje, por exemplo, e eu não vou passar colocando preenchimentos iguais, definitivos nela pelo resto da vida dela até ela ter 70, 80. Então, eu também acho um pecado pegar uma face jovem e colocar um preenchimento definitivo. Se a gente vai preencher um paciente com 70 anos, aí já é um pouco diferente, tá? Eu até acho que pode ser, mas paciente jovem não concordo, tá? Então, não sobra nada, na minha opinião, além do ácido hialurônico, tá? Não pode ser utilizado nenhum bioestimulador nessa zona, porque o G-prime deles, né, é muito grande, eles é muito alto, e eles vão fazer uma projeção muito grande, e a outra coisa muito importante é que eles não têm antídoto, tá? Então, em zona de risco, glabela, pálpebra inferior, nariz, não se usa bioestimulador, não é nem só por causa da questão do G-prime. Eu até já fiz nariz com Radiesse, ainda tem gente que faz nariz com Radiesse. Na Europa se faz muito nariz com Elancê. Mas vocês imaginam dar um problema, faz o quê? Senta e chora daí, né? Não tem o que fazer, tá? Então, não se utiliza bioestimulador nessa zona, não é só por causa da segurança, mas também porque é uma pele muito fina que vai fazer uma projeção nessa região que não é o que a gente quer, tá? Qual a quantidade? A gente já falou a respeito disso, então vai ser entre 0,2 e 0,5 ml por lado, tá? Se eu gastar 1 ml no total, se eu usar 0,5 de cada lado, isso é meu, não é regra, tá? Se eu gastar 0,5 de cada lado, eu vou revisar o paciente em 30 dias, que vai ser o tempo de ter saído todo o meu edema, que leva uns 15 dias mais ou menos, e do ácido tá acomodando com o tecido. Aí eu vou revisar, ver se vai precisar colocar mais uma seringa ou não.
Se eu tiver gasto menos do que uma seringa, eu vou revisar o paciente em 15 dias, que é o tempo de eu não ter mais edema, para ver se eu preciso colocar aquele restinho que sobrou ou não, certo? As orientações do pós, então, o edema leve por 5 dias. Na maioria dos pacientes, quando a gente coloca pequenas quantidades, nem é perceptível esse edema, tá? A maioria dos pacientes que eu faço hoje referem que nem parece que fizeram nada. Antigamente não, porque eu não tinha esse feeling, então às vezes a gente acabava botando um pouco mais, né? Colocava um pouco mais superficial. Isso aí, eu gostaria de poder ter as aulas que eu hoje, que eu tô tentando proporcionar também aqui na plataforma, lá quando eu comecei. Porque muita coisa a gente evita fazendo isso, conseguindo trocar uma ideia, conseguindo aprender um pouco com quem já está fazendo há muito tempo, tá? Então, o edema é imperceptível, né, por até 15 dias, por isso que a gente revisa em 15 dias, tá? Eu oriento que os pacientes não apertem a zona tratada por 48 horas, por uma questão de asepsia e por uma questão de também não moldar o preenchedor, que é um preenchedor que molda mais facilmente, então eu não quero que fique fazendo pressão, tá? Lembrar da higiene por 2 dias, né, para não ter perigo de infecção. A duração desses preenchedores, em média, são de 9 a 12 meses, eles costumam durar menos de um ano, porque a reologia é menor, então acaba sendo absorvido antes, tá? A duração do efeito, isso é importante vocês falarem com o paciente de vocês. Às vezes a gente faz o preenchimento de olheira e o ácido hialurônico é absorvido, mas ele estimula o colágeno ao redor dele, a gente já sabe disso hoje. Então, às vezes o resultado parece que dura mais tempo, tá? Então, o resultado do preenchimento de olheira costuma durar, às vezes, 2 anos em alguns pacientes, pelo colágeno que ele estimula, pela fibrose que ele faz ao redor da onde a gente colocou o preenchedor, ele vai manter um efeito de sustentação ainda, tá? As complicações que a gente pode ter com eles, edema recorrente ou persistente, tá? Eu já vi acontecer com algumas linhas com mais frequência, assim, que a gente tem grupos de discussão, então tem algumas linhas que o pessoal fala, tô com edema, e é mais ou menos sempre aquela linha de ácidos, tá? Mas na maioria das vezes o que a gente percebe também é erro no plano de injeção, tá? E erro também na escolha do preenchedor. Tá? Quando a gente escolhe um preenchimento que não é adequado para aquela região, a gente não consegue ter essa segurança de que não vai ficar fazendo edema, tá? Infecção é uma possibilidade, geralmente é decorrente de má técnica, né? Má asepsia, no caso, não má técnica. Biofilme é uma possibilidade, infelizmente, né? Que é quando a gente tem a criação de uma película, como se fosse uma capa de bactérias ao redor do preenchedor. Na maioria das vezes, a solução para isso é a retirada do preenchimento, tá? A gente diluir com hialuronidase. Eu já vi vários casos que... Eu particularmente tive um caso até hoje e a gente só resolveu com hialuronidase, tá? Eu tentei primeiro com antibiótico e corticoide, melhorava, terminava o antibiótico, voltava de novo. Resolveu quando eu resolvi tirar o preenchimento, tá? Mas tem gente que consegue um resultado bom e melhorar totalmente só com antibiótico e com uso de corticoide, tá? Mas o que a gente mais vê acontecer é justamente isso. Suspende a medicação, volta a ter o sintoma e assim fica. Então, para não ficar dando antibiótico para o paciente eternamente, eu acho melhor retirar o preenchedor, tá? E os sintomas vão ser sintomas de infecção mesmo, dor, calor, edema, tá? Rubor, né? Eritema, tá? Hematoma e equimose, já tive um hematoma com agulha uma vez, quando eu coloquei, assim, na mesma hora já subiu o hematoma. O hematoma é uma coleção de sangue, não confunda o hematoma com a equimose é roxo, tá? Então, tive hematoma uma vez, foi com agulha. Com cânula não tenho roxo, nem tenho hematoma. Não tenho equimose, nem tenho hematoma, tá? Mas com agulha é mais comum de acontecer. Nódulo geralmente advém da quantidade exagerada de produto e do acúmulo de produto naquele local. Se vocês colocarem pequenas quantidades, como eu falei, e acomodarem, fizerem uma palpaçãozinha da região, depois que fizerem o procedimento, acomodarem esse preenchedor, isso não vai acontecer, tá? Eu particularmente nunca tive também. Granuloma, que é reação de corpo estranho, né, que pode acontecer com qualquer paciente, também nunca tive. Isso também varia muito de algumas marcas de preenchimento. Eu utilizei sempre, assim, sempre não, né? Faz mais tempo que isso do que eu uso, mas eu tô há 8 anos utilizando só a linha Beloterra nessa região, nunca tive problema também. Necrose, que seria um erro de técnica, né? Uma injeção intravascular, né? Com déficit da vascularização local. E a amaurose, que tomara nunca nos aconteça, nunca aconteceu comigo, óbvio, senão acho que eu tinha largado a estética já.
que é quando a gente consegue pegar algum vaso, alguma artéria que vá ter comunicação com a retina e consiga fazer um refluxo desse preenchimento e uma obstrução arterial, tá? Tratamento, então, das complicações. A hialuronidase vai tratar praticamente todas elas, né? Se a gente achar que teve, se vocês pensarem que pegaram um vaso, se acharem que tem algum risco de ter pego um vaso, de ter canulado um vaso, de ter feito uma lesão vascular, usem, na dúvida, usem. Isso é a única coisa que pode salvar o paciente naquele momento. Não esperem dar nenhuma complicação maior para isso, tá? Ela vai ser utilizada também quando a gente tiver nódulos, quando a gente tiver biofilme, né, que a gente queira retirar o preenchimento, ou quando a gente fizer um preenchimento que ficou tecnicamente ruim, que ficou demais, que ficou superficial. Ela vai ser utilizada em vários momentos, tá? Eu sempre falo que isso é uma coisa que tu compra para vencer fechado no consultório. A gente compra para não usar, tá? Se vocês toda semana estiverem abrindo hialuronidase para usar, para tirar um pouquinho, tem alguma coisa que tá errada aí, tá errando na mão, tá usando uma quantidade maior, não tá fazendo o que tem que ser feito, não tá entendendo o que o paciente está querendo, tem alguma coisa que tá errada, tá? O antibiótico a gente vai utilizar em caso de infecção, né, se tiver biofilme. O corticoide nos casos de infecção e caso de edema recorrente, né, que também, na maioria das vezes, particularmente, o que eu acho que mais resolve é retirar mesmo o produto, tá? E existe a possibilidade da necessidade de retirada cirúrgica, né, de um granuloma, por exemplo. Se não resolver com injeção de corticoide intralesional, uma possibilidade é a retirada cirúrgica da lesão. As complicações que a gente pode ter por erro de técnica, o efeito Tyndall, eu acho que é o mais comum de todos, né? É comum o pessoal injetar superficial o preenchimento nessa região, talvez por medo também de aprofundar, né? Quem tá começando, e aí acaba fazendo é como se a gente colocasse um cristal transparente embaixo da pele, né? E aí a luz bate ali, ela vai dispersar. E a luz, a última dispersão de luz vai ser a azul, que é a que quem tá olhando vai conseguir captar, tá? Então vai ficar aquele azulado ali embaixo do olho do paciente. Quem faz preenchimento muito superficial também, que vai causar o efeito Tyndall, né? Isso também é um erro de técnica, o preenchimento às vezes fica aparente, fica fazendo edema recorrente. Uma das causas de edema recorrente é erro no plano de injeção, tá? Os nódulos, que é por acúmulo de produto ou escolher o preenchimento errado, né? E os acúmulos em geral. A gente vê muito, assim, o paciente chegar e tá com uma bola aqui no sulco pálpebro-malar. A pessoa chega aqui, coloca um bolos e pronto, acabou. Não, coloca pequenos bolos e vai massageando para ele ficar uniforme. A gente não tem bolas nessa região. A gente tem uma região uniforme. Afundada ou não, ela tem que ser uniforme, tá? As considerações finais, então. Os conselhos que eu gostaria de deixar para vocês. Usem cânula. Não usem agulha nessa região, tá? Escolham o produto corretamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem com alguém, perguntem para alguém que vocês conhecem, que tenha mais experiência do que vocês. Perguntem pro representante, ele sabe muito do preenchimento da linha dele. Ele vai saber dizer para vocês, não, esse preenchimento é ideal para isso é para aquilo. Falem com o speaker da marca, tá? Perguntem para algum colega que saiba mais. Não é vergonha a gente aprender, tá? Depois ali na frente vocês vão ensinar alguém também. Então, escolha o produto correto, faça em 2 etapas, com pouco produto por vez, como a gente falou, revise em 15 dias, revise em 30 dias se gastar uma seringa inteira, tá? Coloquem o produto no plano correto, é abaixo do músculo, é sempre embaixo do músculo ou grudadinho no osso, tá? Raspando o osso. Acomode sempre o produto com pressão digital, tá? E tenha sempre hialuronidase no consultório para não usar. Eu espero que vocês comprem e coloquem todas no lixo vencidas, sempre, tá? É um dinheiro, é igual seguro, a gente paga para não usar, tá? Aqui é uma das pacientes que a gente vai fazer a nossa aula prática, a Ju, tá? É só para mostrar para vocês, a Ju fez um preenchimento de olheira comigo há 2 anos atrás, tá? E agora a gente vai refazer um pouquinho aqui. Essa foto não mostra tão bem, mas tá um pouquinho mais afundado, tá? Mas nada demais. Ela chegou pra gente há 2 anos atrás com um afundamento importante do sulco nasojugal e sulco pálpebro-malar. É uma paciente que é atleta, né? Que tinha um consumo grande. E para vocês verem como 2 anos depois ela já perdeu o preenchedor, com certeza, mas a gente ainda tem um pouco de efeito, tá? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu tô sempre à disposição, tá bom?